Fronteira entre Israel e a faixa de Gaza registrou novos ataques de foguetes, isso dos dois lados. Militares de Israel disseram que 6 foguetes foram disparados a partir de Gaza ainda de madrugada. 5 foguetes teriam sido interceptados, um caiu numa área descampada no sul de Israel. De manhã, a Força Aérea Israelense revidou, bombardeando a faixa de Gaza. O alvo foi uma fábrica de armas do Hamas, grupo palestino que controla a região. Os foguetes foram lançados um dia depois de soldados israelenses terem matado 11 palestinos na Cisjordânia. A operação de ontem, segundo Israel, visava 3 militantes que estavam no centro antigo da cidade de Nablus. Além dos 3 alvos, outros 7 palestinos morreram, entre eles um senhor de 72 anos. A guerra da Ucrânia completa um ano amanhã. Hoje, a Assembleia Geral da ONU está reunida em Nova York para votar uma resolução que condena a invasão da Rússia e pede pela paz. Correspondente Ismar Madeira está na sede das Nações Unidas em Nova York e conversa ao vivo agora aqui com a gente. Ismar, bem-vindo e boa tarde. Muito boa tarde, Trali. Para você, boa tarde a todos. Como você disse, essa resolução que deve ser votada aqui na sede da ONU, ela pede que seja encontrada o mais rapidamente possível a paz abrangente, justa e duradoura. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a ONU está comprometida com a soberania, a independência e a integridade territorial dos países e que, ao invadir a Ucrânia, a Rússia violou a Carta da ONU, que prevê esses direitos, e também leis internacionais. O embaixador Ronaldo Costa Filho, que é o representante brasileiro na ONU, deve falar agora à tarde, durante esta sessão. Em resoluções semelhantes a essa no ano passado, o Brasil se absteve de votar. Outros países já falaram. A Polônia diz que, em um ano de sofrimento, morte e destruição, a Rússia desrespeitou totalmente leis internacionais e hoje isso deve ser reafirmado. A França disse que a neutralidade não é uma possibilidade e que significaria ser cúmplices do agressor. A Albânia disse que o que se viu até agora não é nada perto do que se pode ver ou o que pode acontecer se a Rússia vencer essa guerra e que estaríamos de volta à lógica dos anos 1930. O Japão disse que no ano que vem não se deve vir aqui à ONU para marcar o 2º aniversário ou o 2º ano de guerra, e sim para uma reunião de paz. Resoluções como esta aqui das Nações Unidas não têm o peso de determinar o fim da guerra, claro, mas tem um poder e um peso político. Pode demonstrar claramente o isolamento da Rússia sem o apoio da maioria dos países membros das Nações Unidas, como já aconteceu desde o início da guerra em outras resoluções votadas aqui. Trali. Obrigado, Ismar. Um ótimo trabalho para você aí nos Estados Unidos. E agora há pouco em Brasília, numa entrevista para a imprensa, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o Brasil sugeriu incluir nessa resolução que vai ser votada na ONU a previsão do fim das hostilidades e também a criação de um espaço para negociação de paz entre Rússia e Ucrânia. É um passo importante, é a primeira resolução sobre esse tema em que há uma contribuição, que há um fato tão importante como instar as partes a cessar as hostilidades e criar, portanto, um espaço para negociação de um processo de paz. A paz não será instantânea, será um processo. E não será um país só que poderá fazer isso. Depende de um grupo de países, é o que o presidente Lula tem sempre proposto, que um grupo de países que possam falar com os dois lados, que sejam unidades importantes com uma atividade no cenário internacional que possam promover, então, entendimentos que nos propiciem a paz depois de um ano de guerra. Seria ótimo, né, se essa paz viesse. Cidades pela Europa demonstraram solidariedade com o povo da Ucrânia e é o que mostra ao vivo aqui o nosso correspondente em Londres, o Murilo Salviano. Murilo, bem-vindo. Boa tarde para você. O que é que você traz em relação a isso?
Oi, Trali, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Essa guerra marca o maior conflito militar dentro da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante esse período de um ano, mais de 8 mil civis ucranianos foram mortos e outros 13 mil ficaram feridos. Os intensos bombardeios nas cidades também criaram um contingente de mais de 8 milhões de refugiados. Gente que largou casa, largou tudo para viver com um pouco de paz em algum outro canto do mundo. Hoje, às vésperas da guerra completar um ano, há diversas manifestações de apoio à Ucrânia aqui na Europa. Uma delas, bem aqui atrás de mim, nós estamos em frente à Embaixada da Rússia, aqui em Londres, onde o asfalto foi marcado com as cores da bandeira da Ucrânia. Nós temos, inclusive, imagens do momento em que os manifestantes pintaram essa rua. Eles estavam com carriolas ali, cheias de tinta, foram calmamente derramando o produto pelo chão, enquanto um outro grupo com vassouras foi espalhando a tinta, deixando a rua com essas duas cores da bandeira ucraniana, amarelo e azul. Daqui a pouco, uma outra homenagem deve ser feita na área central de Londres, uma espécie de vigília na Trafalgar Square, que está sendo apoiada, inclusive, pela Embaixada dos Estados Unidos, viu? E ainda hoje, em Paris, a Torre Eiffel também deve ser acesa com as cores do país, da Ucrânia. Trali. Obrigado, Murilo. Um ótimo trabalho para você aí. Depois de um ano de guerra, enquanto países do Ocidente apoiam cada vez mais a Ucrânia, o presidente russo retoma o discurso sobre armamento nuclear. Num discurso em vídeo, o presidente russo Vladimir Putin disse que vai fortalecer as armas nucleares e anunciou que o país vai implementar o uso do míssil continental Sarmat, uma poderosa arma capaz de carregar várias ogivas atômicas. Em Kiev, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky. Sánchez visitou duas cidades, Bucha e Irpin, nos arredores da capital. As cidades se tornaram símbolos de algumas das piores atrocidades de guerra depois que valas comuns foram descobertas após a retirada das forças russas da área. Sánchez prestou homenagem aos mortos e se reuniu com os prefeitos das duas cidades. A Espanha é um dos países que vai dar tanques de guerra à Ucrânia previstos para chegar entre março e abril. A visita do primeiro-ministro espanhol ocorre depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu uma nova ajuda militar para a Ucrânia durante uma visita surpresa a Kiev na segunda-feira. Na terça-feira, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também visitou a capital ucraniana. Ela prometeu continuar apoiando a resistência, mas descartou a oferta de caças. Da China chegam declarações nervosas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores rejeitou as alegações do governo americano sobre o possível fornecimento chinês de armas à Rússia. Na Itália, as desavenças entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi não param. Berlusconi, que participa do atual governo, acusou Zelensky de ser o responsável pela guerra. Vladimir Putin, amigo de Berlusconi, correu para apoiá-lo. Em alerta, a Marinha italiana avisou que a frota russa está aumentando no Mediterrâneo. A ONU considera a invasão russa uma violação do território e da soberania da Ucrânia, uma ofensiva que vai contra os princípios da Carta das Nações Unidas. A Anistia Internacional afirma que as forças russas cometeram crimes de guerra como ataques a civis. Mas Vladimir Putin insiste em dizer que é apenas uma operação militar especial. E o governo pode punir com prisão quem falar que se trata de uma guerra. O Jornal Hoje conversou com russos que vivem em Moscou e no exílio para entender qual a relação deles com a guerra de Putin. Essas imagens mostram como ficou a cidade de Mariupol, na Ucrânia, logo depois de ser conquistada pelos russos em maio do ano passado. O vídeo foi gravado por Yaroslav Fedosev, um russo que decidiu sair de Moscou para trabalhar como voluntário do exército. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 1 year ago, Russian army
Um ano atrás, o exército russo começou a operação especial de guerra na Ucrânia. Nós, russos, eu e minha família, nós tínhamos certeza que essa operação terminaria em 2 ou 3 semanas. In 2 or 3 weeks. Mas, na verdade, nós percebemos que quando a Europa e os Estados Unidos decidiram ajudar os ucranianos com armas terríveis, nós percebemos que seria uma verdadeira guerra. The real war. Yaroslav repete a versão do governo Putin, sem levar em consideração que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Em maio do ano passado, eu decidi ajudar os soldados que estão lá, ajudar o exército russo. Fui para um mercado, comprei comida, remédios, comprei vários drones. Peguei meu carro e dirigi até os territórios do Donbass, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Yaroslav não serviu o exército e, por isso, não pode lutar na guerra. Ele trabalha como assessor de imprensa de uma grande empresa russa e tenta nos mostrar que a vida em Moscou não mudou nada desde a invasão. Agora vou a um dos meus cafés favoritos. As pessoas estão sentadas, fazendo o que elas querem, então nós não temos guerra em Moscou. Tudo está ok. Maria concorda. Ela é russa e trabalha como intérprete para a língua portuguesa. As pessoas trabalham, estudam, andam normalmente pelas ruas. Não se sente o efeito da guerra, nada. Aqui, pelo menos em Moscou, a única coisa que realmente se sente é preocupação. Preocupação todo mundo tem, porque todo mundo tem parentes na Ucrânia, todo mundo tem amigos, conhecidos. Eu, por exemplo, tenho familiares na Ucrânia. E aí, né, a preocupação a gente sente bastante. Mais de 70% dos russos apoiam a guerra, segundo a última pesquisa do Instituto Levada, de Moscou. Mas 20% são contra, apesar da intensa propaganda estatal. A fotógrafa e documentarista Ana Kapustina saiu da Rússia no ano passado e se mudou para Nova York, nos Estados Unidos. Ela parou de conversar com amigos que são a favor do conflito. Quando eu soube da guerra e do que aconteceu na Ucrânia, quase perdi a cabeça. Chorei todos os dias. Telefonei todos os dias para os meus amigos na Ucrânia e não conseguia acreditar que isto era realmente real. Na Rússia, você não pode dizer a palavra guerra. Você pode ir para a cadeia por isso. O governo chama de operação especial porque esperava por uma vitória rápida. No último ano, cerca de 20 mil russos foram presos por protestar contra a guerra. O conflito também provocou um êxodo histórico, como só se viu depois da Revolução Bolchevique ou do colapso da União Soviética. Dados iniciais mostram que mais de 500 mil pessoas deixaram a Rússia, mas esse número pode chegar a quase 1 milhão. A maioria se mudou para países próximos, como a Armênia, um dos poucos lugares com fronteiras abertas para cidadãos russos. Marúcia passou a vida toda em Moscou e tinha uma associação para cuidar de animais. Mas tudo mudou depois da guerra. Quando a guerra começou, eu rapidamente entendi que não podia ficar na Rússia. Eu nunca quis ir embora. Mas neste momento, eu entendi que eu não podia falar, eu não podia fazer nada e eu queria fazer algo anti-guerra, porque eu sou absolutamente contra a guerra. Então eu me mudei da Rússia e em maio, eu e uma amiga começamos uma fundação aqui na Armênia.
Nós fizemos dezenas de entrevistas com novos imigrantes, pessoas que vieram da Rússia depois que a guerra começou ou depois de setembro, quando começou a convocação de reservistas. A Fundação de Marúcia capacita os imigrantes para trabalharem nas diversas empresas de TI na Armênia. Ela espera que um dia, daqui a 10 ou 15 anos, quando as coisas mudarem na Rússia, todos possam voltar para casa. E quando é que as coisas mudam na Ucrânia, né? Esse é o desespero, é para ontem, né? Acabar com esse conflito. O Senado mexicano aprovou ontem uma reforma polêmica no órgão que supervisiona as eleições, que é o equivalente ao Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil. Vai ter uma redução no quadro de funcionários e também uma redução na autonomia do Instituto Nacional Eleitoral, que foi o grande responsável por implantar o sistema multipartidário no México a partir do ano 2000. Críticos alertam que essa reforma enfraquece a democracia. O presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que a reforma vai gerar economia e reduzir a influência de interesses econômicos na política. O México tem eleições presidenciais previstas para o ano que vem. E daqui a pouco, aqui no JH, novas informações sobre a tragédia no litoral norte de São Paulo. A arrecadação do governo federal bate recorde em janeiro e o carnavalesco que ajudou a imperatriz leopoldinense a conquistar o título de campeã do Rio. A gente volta já.